Esse DNA nunca deveria existir, mas ele conecta a China aos primeiros americanos. E se a história que você aprendeu sobre a origem dos povos nativos americanos estivesse incompleta, um crânio encontrado no sul da China revelou um DNA impossível. Com mais de 14 mil anos, ele conecta a Ásia às Américas de uma forma que a ciência levou décadas para entender. Essa descoberta desafia a teoria da migração humana, expõe populações esquecidas e levanta uma pergunta perturbadora: quem realmente foram os primeiros americanos? Hoje, no mundo restrito, você vai conhecer um dos maiores mistérios da história humana, já revelados pela genética. Caverna Cervo Vermelho. Arqueólogos passaram o final do século XX se movendo por alguns dos lugares mais escondidos da Terra, e uma de suas maiores surpresas veio quando avançaram para o extremo noroeste da China. Eles cavaram na borda da bacia do Tarim, um lugar que parecia vazio, mas guardava segredos sob sua areia. Essa enorme extensão de terra ficava dentro do deserto de Taklamakan, um lugar que as pessoas costumavam evitar porque destruía quase tudo que tentava atravessá-lo. O estranho era que esse deserto mortal acabou sendo um dos melhores depósitos naturais do passado. O solo continha sal e o ar permanecia seco, então qualquer coisa enterrada ali poderia permanecer preservada por milhares de anos. Quando os pesquisadores cavaram mais fundo, encontraram um cemitério. Dentro dela, eles tiraram corpos que ainda tinham forma, pele, roupas e cabelo. Essas não eram múmias feitas com óleos ou envoltas em pano como as famosas do Egito. Esses corpos permaneceram inteiros, simplesmente porque o deserto os congelou no tempo. Quando os testes de datação chegaram, os números chocaram os cientistas. Os restos estavam ali há quase 4 mil anos, esperando para serem descobertos, mas a idade não era o que fazia as pessoas olharem. O que realmente fez o mundo prestar atenção foi a aparência desses corpos antigos. Eles não se assemelhavam às populações chinesas primitivas que os historiadores esperavam encontrar ali. Em vez disso, carregavam traços claros da Europa. Alguns tinham cabelos loiro-avermelhados que ainda grudavam em seus crânios. Outros tinham rostos compridos, narizes fortes, olhos arredondados e barbas espessas. Cada detalhe apontava para um grupo que veio de longe. Um corpo ficou famoso em todos os lugares. Era uma mulher frequentemente chamada de a Beleza de Lulon. Ela usava roupas de lã, chapéus de feltro macio e botas de couro. O estilo dela parecia ter vindo de povos antigos do norte da Europa, talvez de culturas antigas da Escócia ou da Escandinávia. Pesquisadores começaram a elaborar teorias e lançar novas ideias, enquanto tentavam juntar as peças. Alguns acreditavam que essas pessoas haviam viajado por rotas comerciais esquecidas muito antes da Rota da Seda ser conhecida. Outros defendiam a ideia de que faziam parte de uma migração perdida. Alguns chegaram a ligá-los aos tucarianos, um grupo posterior que falava línguas indo-europeias e vivia na mesma região, mas muitos séculos depois. Por muito tempo, as múmias de Tarim ficaram no centro de um mistério que ninguém conseguia explicar completamente. Mais pistas finalmente vieram quando os cientistas conseguiram decompor o DNA desses corpos. Os resultados genéticos não simplificaram as coisas. Os testes mostraram que as múmias carregavam linhagens de antigos caçadores siberianos misturados com fazendeiros da Idade do Bronze, vindos das terras altas da Ásia Central. Eles não eram totalmente europeus ou asiáticos. Eles formaram sua própria mistura, um grupo que construiu uma vida no meio do deserto e criou uma cultura que depois foi soterrada por tempestades de areia e esquecida por milhares de anos. Mas mesmo que esses corpos tenham chocado o mundo, eles não foram a descoberta mais importante. A verdadeira reviravolta veio de um esqueleto que era 10 mil anos mais velho e encontrado longe do deserto. Enquanto a bacia do Tarim abrigava corpos de 4 mil anos atrás, cientistas descobriram um crânio no sul da China que remonta a dezenas de milhares de anos. As múmias do deserto pareciam inesperadas, mas esse esqueleto mais velho carregava DNA que parecia impossível. Para alcançar essa próxima descoberta, os pesquisadores seguiram a trilha milhares de milhas ao sul, diretamente na província de Yunnan. Yunnan parecia completamente diferente do norte árido. Em vez de dunas infinitas, a terra se erguia com florestas úmidas, montanhas íngremes e rios sinuosos. Permaneceu quente, úmido e cheio de vida. Em 1989, uma equipe escavou dentro de um lugar chamado Red Deer Cave,
nomeado em homenagem ao enorme número de ossos gigantes de cervo vermelho espalhados no seu lugar. Muitos ossos apresentavam marcas de corte e cozimento, então era claro que pessoas antigas haviam se estabelecido ali e comido ali há gerações. Enquanto cavava as camadas de cinzas, terra e restos de animais, a equipe encontrou pedaços de um esqueleto humano. A touca do crânio se tornou a peça mais importante e assim que os cientistas a pegaram, notaram algo incomum. Esse crânio, que mais tarde chamaram de Mengzi-Ren, ou MZR, não correspondia às características dos humanos modernos da região. Parecia mais antigo, quase como uma mistura de traços antigos e modernos. A sobrancelha era pesada e grossa. O crânio parecia largo e o maxilar forte e profundo. Até a abertura do nariz parecia mais larga do que o esperado. Parecia vir de um humano que viveu muito antes dos povos da Ásia, conhecidos de períodos posteriores. Esse único crânio iniciou um debate que durou 3 décadas inteiras. Os pesquisadores se dividiram em diferentes grupos. Alguns diziam que o crânio pertencia a um membro de um pequeno grupo de humanos antigos que permaneceram escondidos nas florestas de Yunnan muito tempo depois que seus parentes desapareceram. Outros defendiam a ideia de que o crânio vinha de um híbrido, uma mistura entre Homo sapiens e outro grupo humano arcaico. Muitos apontaram para os denisovianos, que se sabe terem vivido em algum lugar da Ásia. O debate continuou ano após ano, cada novo estudo adicionando mais perguntas. Mas o maior mistério ainda estava por trás de uma única questão: a verdadeira idade do crânio. Avanço no DNA que mudou a história humana. Quando os cientistas conseguiram obter uma data certa de radiocarbono para o misterioso crânio, foi quando o verdadeiro choque chegou. Esse número empurrou todo o mundo da pesquisa para uma nova direção. A idade do esqueleto não se encaixava no alcance dos humanos antigos que viveram dezenas de milhares de anos antes. O resultado mostrou que os ossos vieram de alguém que viveu há apenas cerca de 14 mil anos. Isso colocou a mulher bem no final da última grande era do gelo, um momento em que se acreditava que os humanos modernos eram as únicas pessoas restantes na Terra. Naquela época, nossa espécie já havia se mudado para a Europa há muito tempo, se espalhado para a Austrália e também havia entrado nas Américas. Ainda assim, em uma caverna escondida na China, vivia uma pessoa que parecia pertencer a um mundo muito mais antigo. Esse único encontro abriu a porta para uma ideia inacreditável. Sugeria que outro tipo de humano, ou talvez um humano com traços mais antigos, poderia ter vivido ao lado de nossos ancestrais diretos muito mais tarde do que qualquer um esperava. Por quase 30 anos, pesquisadores circularam nesse quebra-cabeça e tentaram entender o que Mengzi-Ren realmente representava. Alguns sugeriam que ela poderia fazer parte de uma nova espécie humana. Outros acreditavam que ela poderia ser uma mistura, parte moderna e parte antiga, criada quando 2 grupos humanos diferentes se uniam. Ninguém tinha provas suficientes para resolver a questão, e o crânio permaneceu dentro de uma coleção de museu como um ponto de interrogação que se recusava a desaparecer. Tudo começou a mudar quando a nova tecnologia se atualizou em 2018. Um grupo de cientistas chineses decidiu extrair DNA do crânio, mesmo que o clima local tenha jogado contra eles. O DNA se desfez rapidamente com o tempo e durou melhor em lugares que permaneciam frios e secos. Por isso, restos antigos da Sibéria produziram DNA claro de ossos com mais de 40 mil anos, o que ajudou os pesquisadores a descobrir grupos como os denisovanos. Mas o ambiente quente e úmido de Yunnan funcionava como uma máquina que quebrava o DNA em pedaços minúsculos e inúteis. Muitos especialistas achavam inútil sequer tentar, mas a equipe não desistiu. Eles perfuraram a parte petrosa do crânio, um osso muito denso, escondido profundamente no ouvido interno. Esse osso funcionava como um cofre natural, mantendo vestígios de DNA trancados muito depois que o restante do esqueleto perdesse seu material genético. A equipe trabalhou em salas estéreis, usou métodos de processamento a frio e filtrou grandes quantidades de contaminação do solo e dos micro-organismos. Após um processo longo e cuidadoso, finalmente extraíram uma pequena quantidade de código genético. Isso representava menos de 1% do genoma completo, mas mesmo essa pequena quantidade era suficiente para desvendar o mistério. Em 2022, a equipe divulgou seus resultados, e tudo o que as pessoas achavam saber sobre esse crânio
mudou de repente. O DNA mostrou que Mengzi Ren não pertencia a uma nova espécie e que ela não era resultado de uma mistura entre humanos modernos e algum grupo arcaico desconhecido. Ela era totalmente e completamente uma Homo sapiens. Ela viveu sua vida como qualquer outro ser humano moderno de sua época, provavelmente falecendo na casa dos 20 ou 30 anos. As feições faciais pertenciam a uma população que se desenvolveu de maneiras não vistas em grupos asiáticos posteriores, indicando que os humanos modernos antigos carregavam muito mais variedade física do que os grupos que vivem hoje. Mas, embora isso resolvesse um problema, o DNA abriu um mistério ainda maior. Os pesquisadores analisaram seu DNA mitocondrial, o material genético transmitido apenas das mães para seus filhos. Sua linhagem pertencia a um ramo chamado R9C, uma linhagem que havia desaparecido no mundo moderno. Ninguém mais que vivia na Ásia continental carregava essa linha. Ela permanecia como um remanescente de um grupo humano muito antigo que viveu no sul da China por dezenas de milhares de anos antes de desaparecer. Isso por si só já era impressionante, mas a história não parou por aí. A equipe então investigou seu DNA nuclear, o principal conjunto de informações genéticas herdadas de ambos os pais. Eles compararam com DNA de populações de todo o planeta, tanto amostras antigas quanto grupos modernos. Depois de estudar conexão após conexão, eles descobriram algo escondido no fundo do código. Mengzi Ren compartilhava um vínculo genético claro e direto com os ancestrais antigos dos povos nativos americanos. Seu DNA mostrava uma correspondência próxima, quase fraternal, com grupos conhecidos hoje como paleo-siberianos, povos que viviam muito ao norte e depois se mudaram pelas terras expostas entre a Ásia e a América do Norte no final da Era do Gelo. Esses viajantes eventualmente traziam suas linhagens pelo Alasca e desceram para os dois continentes americanos. Grupos nativos americanos modernos, que se estendem desde as planícies do norte da América do Norte até comunidades profundas na Amazônia, tinham uma parcela notável de DNA proveniente da mesma fonte. Pesquisadores descobriram que essa quantidade geralmente alcançava entre 9 e 15% do código genético total deles. E lá, na caverna em Yunnan, estava uma mulher que pertencia àquela mesma população de raiz, vivendo sua vida e recolhendo cervos vermelhos muito antes da história registrada começar. Isso criou uma questão para os pesquisadores que os forçou a repensar como as pessoas se moviam pelo mundo há muito tempo. A ligação entre a China e os primeiros americanos. Mengzi Ren viveu no sul da China, longe do lugar para onde os ancestrais dos nativos americanos eventualmente viajaram. A distância entre esses dois pontos se estendia por mais de 7.000 milhas, atravessando paisagens que hoje pareceriam impossíveis de atravessar em uma vida. A parte surpreendente foi que seu DNA a colocava no mesmo grupo ancestral que depois chegou ao outro lado das Américas. Isso fez de seu crânio uma peça central em um mistério que abriu enormes lacunas na história familiar das origens humanas. Os cientistas precisavam encontrar uma explicação, então começaram a olhar mais para trás no tempo, em um mundo moldado pelo gelo em vez dos oceanos. Durante o período de cerca de 14.000 anos atrás, a Terra tinha uma forma completamente diferente. Enormes camadas de gelo cobriam grandes partes do norte do mundo, empurrando sobre o Canadá e partes do norte dos Estados Unidos. O nível do mar estava centenas de pés mais baixo do que hoje. Extensas extensões de terra que agora estão no fundo do Oceano Pacífico já ficaram acima da água. Uma dessas regiões expostas era a antiga terra conhecida como Beríngia, uma ponte de terra que liga a Sibéria ao Alasca. Muitas pessoas acreditaram que um único grupo de caçadores atravessou essa terra perto do fim da Era do Gelo e se espalhou pelas Américas. Essa história pintava um quadro simples, mas novas descobertas mostraram que os eventos reais eram muito mais complexos e se estendiam por muito mais tempo do que qualquer um imaginava. A nova pesquisa mostrou que a Beríngia não era um caminho estreito, mas um enorme subcontinente repleto de pastagens, animais e espaço suficiente para sustentar grandes grupos humanos. Há cerca de 25.000 anos, pessoas tanto da Sibéria quanto do leste asiático começaram a invadir esta terra. Esses viajantes chegaram à região quando o nível do mar caiu o suficiente para conectar os dois lados do mundo do norte. Mas assim que chegaram, as camadas de gelo em expansão os aprisionaram.
geleiras bloqueavam seu caminho de volta para a Ásia pelo oeste, enquanto enormes paredes congeladas no Canadá bloqueavam seu acesso às Américas pelo leste. Isso significava que podiam se mudar para a Beríngia, mas não sair dela. Assim permaneceram lá por cerca de 10 mil anos, o que foi um período muito maior do que toda a história humana registrada. Ao longo desses longos séculos, viveram isolados, caçando os animais da região e formando uma nova população mista. Dentro desse isolamento, seu DNA mudou e derivou, criando uma nova mistura de linhagens retiradas de grupos anteriores, tanto do norte quanto do sul do leste asiático. Essa assinatura genética única, mais tarde, se espalhou para as Américas, quando o gelo finalmente recuou e abriu novas passagens. Esse grupo misto era a verdadeira fonte ancestral das populações nativas americanas, surgindo de uma mistura de caçadores do norte e do leste asiático com grupos do sul do leste asiático, incluindo aqueles que se assemelhavam à população a qual Mengzi Ren pertencia. À medida que os cientistas montavam essa história, começaram a ver como Mengzi Ren se encaixava em um padrão muito maior. Por meio dessa conexão, os cientistas conseguiram seguir uma linha clara através do tempo e do espaço. Eles podiam segui-lo das florestas quentes do sul da China até as paisagens congeladas perto da Sibéria, depois pelo vasto mundo beríngio e, finalmente, descer para as florestas. O movimento de seus parentes distantes criou uma ponte de ancestralidade que ligou sua população aos primeiros povos que construíram vidas nas Américas. Trilha de DNA através do Pacífico. Mengzi Ren ofereceu um último olhar sobre um grupo perdido, uma população que quase desapareceu da Ásia. E o que tornou a descoberta ainda mais marcante foi que ela não era a única pista. Outra grande descoberta de uma parte completamente diferente da China apoiou a mesma história profunda. Essa segunda descoberta veio do norte e envolveu um esqueleto muito antigo encontrado em 2003 na caverna Tianyuan, perto de Pequim. A caverna ficava a milhares de quilômetros de Yunnan, mas as duas descobertas se conectavam de maneiras surpreendentes quando estudadas mais de perto. O mais chocante sobre o esqueleto Tianyuan era sua idade. Não era do fim da Era do Gelo, como Mengzi Ren. Era muito mais antiga, cerca de 40 mil anos, o que levou sua história quase 3 vezes mais para o passado. Essa pessoa viveu numa época em que os neandertais ainda caminhavam pela Terra e animais gigantes da Era do Gelo circulavam pela Terra. Usando novos métodos científicos, pesquisadores extraíram DNA dos ossos e conseguiram construir um quadro genético completo desse humano antigo. Quando pesquisadores analisaram seu genoma, descobriram o mesmo padrão mostrado em Mengzi Ren. O homem Tianyuan acabou sendo um humano moderno inicial que contribuiu tanto para grupos posteriores do leste asiático quanto para os ancestrais dos nativos americanos. Por causa disso, Tianyuan Man e Mengzi Ren juntos formaram um elo poderoso, mostrando que a população antiga que mais tarde ajudou a formar os primeiros americanos já estava se espalhando pela China muito antes do fim da Era do Gelo. Isso significava que a ancestralidade compartilhada entre a China e as Américas não era um evento recente ou estranho. Mengzi Ren representava um ramo posterior dessa antiga linhagem, enquanto Tianyuan Man mostrou como a linhagem começou a se espalhar cedo. Mas alguns pesquisadores se perguntaram se essas descobertas ainda deixaram parte da história sem explicação. O modelo principal, conhecido como teoria do impasse beringiano, parecia forte porque correspondia às evidências genéticas. Ainda assim, alguns cientistas e muitos pensadores externos acreditavam que não respondia a todas as perguntas. Eles apontaram que, embora a rota beríngia funcionasse, era lenta e extremamente fria, e talvez apenas uma parte de um quadro maior. Eles perguntaram se outro caminho pelo Pacífico poderia ter existido muito antes do início da história moderna. Eles se perguntavam se os primeiros humanos poderiam ter atravessado grandes partes do oceano usando métodos que ainda não descobrimos. E com essa ideia, a história se abriu para algo muito mais dramático. Muitos cientistas aceitaram a ideia da população fantasma beringiana como explicação padrão, e ela apareceu em quase todos os livros didáticos de sala de aula. Parecia limpo e suave, com cada peça encaixando na próxima como um quebra-cabeça limpo. Mas para muitas pessoas, algo nisso nunca parecia completo. Eles achavam que uma história tão antiga e complexa deveria ter mais revelações
reviravoltas. Eles olharam para o Oceano Pacífico, esse enorme espaço cobrindo mais da Terra do que todos os continentes juntos, e se perguntaram se a humanidade realmente o tratava apenas como uma enorme parede. O Pacífico se estendia por mais de 10.000 milhas de um lado para o outro, e durante a maior parte da história escrita, as pessoas o descreviam como uma subida interminável da água que mantinha mundos separados. Mas e se essa fosse a forma errada de enxergar? E se os primeiros humanos vissem isso não como algo que os impedia, mas como algo que eles podiam atravessar? Essa pergunta abriu um conjunto de ideias muito ousadas, e o surpreendente foi que algumas dessas ideias eram sustentadas por pistas difíceis de ignorar. Muitos pesquisadores apontaram para os polinésios. Eles eram conhecidos por estarem entre os maiores marinheiros que o mundo já produziu. Essas pessoas atravessavam grandes extensões de oceano, observando as estrelas, sentindo as ondas e prestando atenção aos pássaros que voavam acima delas. Eles atravessaram um enorme triângulo de oceano, alcançando lugares como Havaí, Ilha de Páscoa e Nova Zelândia, muito antes dos europeus sequer saberem que essas ilhas existiam. Suas conquistas se destacaram como algumas das jornadas mais impressionantes que os humanos já realizaram. Então veio o ponto de virada. Havia evidências sólidas de que os polinésios chegaram à América do Sul pelo menos uma vez. Uma planta simples provou isso. A batata doce foi cultivada primeiro nos Andes, longe do oceano. No entanto, quando exploradores europeus chegaram ao extremo Pacífico séculos depois, encontraram batatas doces já crescendo em ilhas remotas da Polinésia. Pesquisadores recolheram amostras antigas de batata doce e estudaram seu DNA, e os resultados foram claros. Os polinésios haviam navegado até a América do Sul, levado a planta e voltado pelo oceano antes do ano 1200. Isso significava que as viagens de longa distância pelo Pacífico aconteceram de verdade. E quando esse fato ficou claro, muitas pessoas começaram a perguntar se grupos costeiros muito mais antigos poderiam ter tentado algo semelhante. Essa pergunta estava conectada a um experimento realizado em 1947 por um homem chamado Thor Heyerdahl, que acreditava que grupos antigos da América do Sul poderiam ter chegado à Polinésia. Para mostrar que isso poderia ser possível, reuniu uma pequena equipe, construiu uma jangada simples usando métodos antigos e avançou para a costa do Peru. Ele deixou as correntes levarem a jangada, movendo-se dia após dia sob o sol e as estrelas. Após mais de 3 meses no mar, a jangada chegou a um atol polinésio. Sua ideia sobre as origens dos polinésios acabou sendo errada, mas a jornada provou outra coisa. Mostrou que, mesmo com ferramentas muito básicas, grupos iniciais podiam derivar ou navegar pelo Pacífico se entendessem o oceano. Essa possibilidade fez as pessoas voltarem às descobertas na China. Havia o antigo elo genético de Ming Ziren, que viveu há 14.000 anos. Havia o indivíduo Tianyuan muito mais velho, que viveu há 40.000 anos. Ambos pertenciam a populações costeiras. O que as pessoas costeiras costumavam fazer? Eles construíam barcos simples, lançavam redes, remavam ao longo das margens e avançavam para novos lugares em busca de alimento. Se eles se moveram pela costa por gerações, até onde poderiam ter viajado? Será que alguns grupos poderiam ter avançado para águas mais profundas e sido levados pelas correntes em direção a terras que nenhum deles tinha visto antes? Essas questões levaram a ideias mais controversas. Um exemplo famoso veio de uma teoria publicada por Gavin Minnis. Ele argumentou que a grande frota naval chinesa, liderada pelo almirante Zheng He no início dos anos 1400, fez mais do que apenas explorar a Ásia e a África. Ele afirmou que a frota cruzou o Pacífico, navegou ao longo da costa das Américas e até contornou a ponta sul do continente. A maioria dos historiadores rejeitou isso veementemente, dizendo que os mapas e registros não correspondiam aos fatos. Ainda assim, a ideia forçava as pessoas a pensar no que grandes frotas poderiam alcançar se avançassem para águas desconhecidas. E se as pessoas puderam fazer isso no século XV, alguns se perguntavam se grupos menores e menos preparados poderiam ter feito isso milhares de anos antes, por acidente ou por desespero. O quebra-cabeça do haplogrupo X. Todos esses debates voltaram a um grande enigma genético, conhecido como haplogrupo X. Pertencia a uma pequena parte da população nativa americana, cerca de 3%. Ele seguia pela linha materna, assim como o grupo R9C de Ming Ziren.
O problema era que os outros principais haplogrupos nativos americanos correspondiam claramente às origens do leste asiático. Eles se encaixam na história beríngia. O haplogrupo X não. Seus parentes mais próximos apareceram longe, no Oriente Médio e em partes da Europa. Ele apareceu em grupos ao redor do Mediterrâneo e em bolsões isolados que não tinham ligação direta com o leste asiático. Isso levantou uma enorme questão sobre como uma linhagem daquela região aparecia nas comunidades nativas americanas, especialmente aquelas ao redor dos Grandes Lagos, há milhares de anos. O caminho habitual beríngio não explicava isso. Pesquisadores tentaram mapear caminhos anteriores, mas nenhum deles se encaixava perfeitamente no padrão. O mistério permaneceu aberto, deixando espaço para novas ideias e jornadas desconhecidas que poderiam ter ocorrido muito antes da história registrada começar. Alguns pesquisadores apontaram para o padrão estranho no haplogrupo X e tentaram construir uma explicação em torno disso. Essa linhagem incomum levou as pessoas a ideias ousadas, incluindo um argumento de que grupos antigos da Europa atravessavam o Atlântico ao longo das bordas do gelo. Os apoiadores dessa ideia acreditavam que esses grupos usavam simples barcos de pele e seguiam a plataforma congelada até chegarem à América do Norte. A maioria dos cientistas deixou isso de lado e disse que a viagem teria sido perigosa e fria demais. A visão dominante dizia que o haplogrupo X ainda vinha da Ásia, de uma população siberiana oculta que se misturava com grupos tanto do Oriente quanto do Ocidente. Essa população perdida, segundo o modelo padrão, cruzou para a Beríngia e desceu para as Américas. Mas como nenhum esqueleto foi encontrado para confirmar isso, a explicação dependia de muitos palpites que precisavam de mais evidências. Pessoas que gostavam de explorar ideias não convencionais analisaram essa lacuna e argumentaram que a versão oficial deixava muitas questões em aberto. Eles examinaram a ligação inesperada do haplogrupo X, compararam com a ancestralidade chinesa do sul mostrada em Mingzi-Ren e disseram que a ponte terrestre sozinha não poderia explicar tudo. Eles promoviam a ideia de que o próprio oceano tinha um papel maior do que qualquer um admitia. Isso os levou à ideia mais extrema de todas, uma teoria profundamente enraizada no pensamento marginal, conhecida como o conceito de Mu. De acordo com essa ideia, já houve um enorme continente no meio do Pacífico. Era descrito como quente, fértil e cheio de uma sociedade avançada inicial. Os apoiadores acreditavam que esse mundo perdido desmoronou em um desastre repentino, deixando sobreviventes que escaparam em todas as direções. Alguns supostamente chegaram à América do Sul, enquanto outros acabaram na Ásia e levaram suas tradições consigo. Seguidores da teoria Mu usaram essa história para construir uma conexão entre populações distantes. Eles afirmavam que grupos na China e na América do Sul não compartilhavam ancestralidade porque viajavam grandes distâncias, mas porque ambos vinham dessa pátria perdida. Eles promoviam essa ideia sempre que alguém mencionava os padrões genéticos estranhos, dizendo que isso ligava tudo em um único ponto de origem. Mas geólogos analisaram o fundo do oceano e mostraram que tal continente nunca existiu, deixando a ideia Mu sem evidências físicas. Mesmo assim, continuou a atrair atenção porque as pessoas frequentemente buscavam histórias escondidas por trás da superfície da história. Quando os pesquisadores descobriram mais populações de fantasmas na Sibéria e ligações genéticas mais inesperadas na Ásia, a imaginação naturalmente se moveu para possibilidades dramáticas. Cada nova descoberta fazia as pessoas se perguntarem se os primeiros humanos viveram eventos que nunca chegaram à memória escrita. À medida que os pesquisadores analisavam esses argumentos, a atenção se voltou para os diferentes marcadores da linha do tempo que enquadravam toda essa história. Houve a referência inicial a um esqueleto de 4.000 anos, que acabou sendo parte de um mal-entendido relacionado às múmias de Tarim, no oeste da China. Esses restos eram reais e notáveis, mas se conectavam a grupos da Europa e da Ásia Central, não aos primeiros americanos. Eles contaram uma história diferente que pertencia a outro capítulo do movimento humano. No centro dessa narrativa, permaneceu a importante descoberta de Mingzi-Ren. Sua aparência incomum vinha de uma população com grande variedade genética que eventualmente desapareceu à medida que novas populações se espalhavam pela região. A diferença veio de sua ligação genética com grupos nativos americanos. No entanto, quando pesquisadores olharam para a linha do tempo antiga, compararam seu DNA com o do homem Tianyuan de 40
40 mil anos atrás e rastrearam como esses primeiros grupos costeiros se moveram pela Ásia, o quadro foi se formando lentamente. A história apontava para uma longa estadia na Beríngia, onde grupos mistos tanto do norte da Sibéria quanto da costa sul se fundiram e formaram uma nova população. Essa população permaneceu isolada por milhares de anos, enquanto o gelo bloqueava o caminho para o sul. Durante esse longo isolamento, eles construíram uma identidade genética única. Muito tempo depois, quando o mundo aqueceu e as camadas de gelo recuaram, seus descendentes se espalharam pelas Américas e preencheram um hemisfério inteiro. Você acha que os primeiros humanos poderiam ter usado um método ainda não descoberto para cruzar o Oceano Pacífico? Conte sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e assine este canal. Antes de ir, assista aos outros vídeos na sua tela.